Deus, a Bíblia e a ciência. E hoje nós vamos puxar um assunto muitíssimo importante. Os livros apócrifos. Começa hoje e a gente vai dissertar depois. Gerson Pereira, tudo bem? Tudo bem, Eusés. Vamos conversar sobre o assunto. E rende, hein? Rende. Apócrifos rende. Porque nós temos a Bíblia, nós temos um conjunto de livros que foram definidos como livros inspirados, homens inspirados por Deus, e escreveram esses livros. Mas, e esse pedaço da história que está mencionado em livros apócrifos? Ô Gerson, então o assunto de hoje ele é muito sugestivo. Aí eu queria perguntar o seguinte, já para a gente começar logo assim, quais são os livros apócrifos, hein? Os livros apócrifos são muitos livros, dezenas de livros apócrifos. O que veio para algumas versões da Bíblia foi uma coleção de 7 livros que estão no Velho Testamento. Mas eles são muitos livros e é interessante a gente pensar por que tantos livros. Os hebreus, como todos os povos, tem sua vida social e tem sua vida religiosa. Os apócrifos visavam essa vida social, essa vida de relação. Sim. Porque na Bíblia comum, a Bíblia de 66 livros, tem, por exemplo, o livro de Esther, onde não tem a palavra Deus, por exemplo. Mas você não precisa ter, porque você vê Deus agindo. O livro de Cântico dos Cânticos, ou Cantar de Salomão, eu costumo dizer que se não existisse esse livro, a Bíblia estaria ignorando o homem no seu viés sentimental. O livro trata disso, de uma conversa entre dois parceiros sentimentais. Então, os apócrifos são livros desse jeito, que não tem a ver com religião. E eu sei que eu já estou te levantando uma questão. E como é que esses outros não têm e estão lá? Porque estes não contradizem a doutrina da Bíblia. Não contradizem. Ô Gerson, agora, por que existe uma controvérsia sobre ser ou não canônicos? Aí a gente vai ter que chegar ali por volta de 300 e alguma coisa para entender o cano, né, por onde passaram todas as análises dos livros e alguns foram deixados de lado. Explica isso. Zé, talvez para o seu público, que é um público heterogêneo, que abrange gente de todos os níveis de ensinamento, vale a pena a gente começar dizendo o que é livro canônico. Você usou a palavra cânon. Canônico é o que está no cânon. O que é cânon? Cânon não é nada mais, nada menos do que uma lista de livros. E, em seguida, eu digo que começa pelo fato da gente levar em consideração que Israel foi feita uma teocracia. Então, a relação principal, a relação original de Israel era com Deus. Mas ocorria uma espécie de sincretismo. Essa palavra não tem nada a ver com espiritismo, com o sincretismo que há entre o catolicismo e o espiritismo. Não é isso. É uma espécie de sincretismo, como diz a palavra. E esse sincretismo é em cima da teocracia, que eles eram uma nação teocrática, uma nação dirigida por Deus, mas que, como falamos no início, tinha a sua vida social. Então, surgiram no período intertestamentário, que a gente chama, que é desde o último profeta do Velho Testamento até chegar a Jesus, a partir de quando foram escritos os evangelhos,
apareciam livros épicos, os Macabeus, por exemplo, os irmãos Macabeus, tanto o Judas como o Simão Macabeus. A história deles é uma história de guerras, de militância. Então, e surgiam as histórias, e mais do que isso, as heresias, como sempre surgem no campo da religiosidade. Como surgem hoje uma porção de heresias que nós já falamos em outra ocasião. A heresia, por exemplo, do homem que morre e vai para o inferno pagar seus pecados. Isso não tem na Bíblia. Coisa que não tem na Bíblia e foi colocada aí. Então, surgia tudo na literatura. Quando você pensa, por exemplo, um país como o nosso, que é considerado um país laico, aqui você tem quem professe suas religiões, mas ele não está isento da vida comunitária. Uhum. E como eu falei que um país teocrático, uma nação teocrática, a religião que predomina no nosso país, ela inclui nas suas festividades elementos do folclore. Por exemplo, a mula sem cabeça. Por exemplo, o Saci Pererê. Por exemplo, o capeta de chifre e rabo. Então, todas essas coisas dizem de uma cultura de um povo, e na Enciclopédia Barça, cultura é considerada, religião é considerada uma subcultura. Então, esses elementos compõem a cultura como um todo, a religião, o folclore, e é interessante ainda, a força disso é tão grande, Oséias, que nós tivemos na sexta-feira passada um feriado nacional. O que tem a ver o Brasil com o acontecimento da sexta-feira passada? Nada. O que tem a ver o acontecimento da semana passada com o texto da Bíblia? Eu não estou falando, não estou negando a paixão de Cristo. Só que se você prestar atenção, você pode ler o Novo Testamento de cabo a rabo. Em momento nenhum é comemorada a paixão de Cristo. Eles fizeram da ressurreição de Cristo o marco inicial da pregação deles. Porém, jamais houve uma comemoração da morte, da ressurreição de Jesus, uma comemoração da entrada triunfal de... Não existe isso na Bíblia. Mas tornou-se um dogma tão forte que a religião dominante no país, ela obrigou o governo a fazer disso feriados. Me lembro agora, vocês são muito novos para isso, mas no governo Sarney, o presidente quis mudar os feriados que caíssem no meio de semana. Por exemplo, o dia de Corpus Christi. Ele quis mudar isso para uma sexta ou para uma segunda-feira, para não ficar a metade. Por exemplo, cai numa quarta-feira. Aí tem lugar que o pessoal enforca a segunda e a terça, ou enforca a quarta e a quinta e a sexta. Então ele queria puxar isso. A igreja não permitiu e não foi concretizado essa mudança. Muito bom. Agora, diante de tudo isso, Gerson, que foi colocado, eu preciso perguntar o seguinte: então por que se diz apócrifos? O apócrifo é aquilo que não se conhece a sua autoria, então. Não se conhece a autoria e, na verdade, esses livros nem deviam ser publicados em nenhuma edição da Bíblia. Porque, além de ignorar a autoria, a palavra apócrifo significa um escrito que não deve ser lido em público
é um escrito oculto. Isso é apócrifo. Escrito oculto que não deve ser lido em público. Ora, a Bíblia tem várias recomendações, inclusive o Apocalipse, no primeiro capítulo, começa recomendando: bem-aventurados os que ouvem. Ou seja, está se referindo a uma literatura pública, a uma leitura pública, tanto que alguém pode ouvir, outro ler. E é fácil da gente entender, porque nos tempos da Bíblia, era raro pessoas que sabiam ler. Então, era importante que ouvisse. Os apócrifos não encontram lugar nesse ambiente, porque eles eram feitos como literatura escondida, oculta, não para ser lida em público. Não é o caso da Bíblia. Muito bom. Vamos continuar isso. Tem a parte número 2, né? Tem, porque o assunto é extenso e a gente não pode deixar partes essenciais para trás. Vamos trabalhar no próximo programa. Então fique atento. Deus, a Bíblia e a ciência. Um abraço. Tchau. Um abraço, pessoal.